Fala galera, tudo bem? Pessoal, ó, passando aqui para fazer a correção da página 115, exercício 16, que ele pede os zeros das funções, tá? O item A eu já fiz com vocês, vou fazer o item B. O item B fala o seguinte, ó, y é igual a x² mais 4, lembrando que o y é a mesma coisa que f de x. O que a gente precisa fazer é descobrir os valores de A, B e C. O A é quem acompanha x², lembrando sempre da equação principal, ax² mais bx mais c. Quem acompanha o x², aqui no caso é 1, então é 1. O B não tem nenhum elemento que tenha somente x, então é 0, é como se fosse 0x, e o C vale 4. Pela fórmula, a gente sabe que delta é b² menos 4ac, que aí no caso é tudo multiplicação. Substituindo os valores, b vale 0, então seria 0² menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 4. Então, delta é 0², 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16, e no caso seria negativo, porque esse cara é menos e os outros elementos é mais, e menos com mais, menos. 0² eu já poderia falar, eu acabei colocando aqui o quadrado, mas a gente sabe muito bem que é 0, então não há necessidade, é só falar 0 menos 16, menos 16. E aí vem aquele caso curioso. Como o delta é negativo, a gente entra naquela situação que você não tem raiz, o quê? Real. Beleza? No caso, se fosse delta 0, delta positivo teria. Como o delta é negativo, não tem raiz real. Logo, não precisamos continuar a nossa conta. Por quê? O objetivo era descobrir os zeros de cada uma das funções. E os zeros das funções, como eu havia dito para vocês na aula, os zeros é a mesma coisa que as raízes, vulgo x1 e x2. Então essa é a resposta do B. Belezinha? Então o B foi feito aqui. Então, como o delta deu negativo, a gente já para por aqui. Vamos para o caso C. O C diz o seguinte, f de x é igual a menos x² mais 2x menos 1. Então a gente sabe muito bem que o A é quem acompanha o x², então isso seria menos 1. O valor do B é quem acompanha somente x, que é 2. E o C é quem está sozinho, sem nenhum x, menos 1. Substituo na fórmula, delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Substitui os elementos, b vale 2, então ficaria 2², não preciso do parênteses porque ele é positivo. Menos 4 vezes o A é negativo, então é bom pôr. O C é negativo, então é bom pôr. Bom pôr? Não, tem que pôr. Delta, então, 2², 4. Aqui, ó, regrinha de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, o nosso delta deu 0. Excelente. Delta 0, a gente lembra de uma condição. Qual era a condição? Raízes iguais, ou conhecido como raízes duplas, né? Então, como o delta deu negativo, ou melhor, 0, quer dizer que eu tenho uma continuação, que era x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de A. Substituindo os valores, ó, menos que é da fórmula, o b é ele mesmo, então fica assim, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes o valor de A, que é menos 1. Substitui, ou melhor, verifica o que é possível melhorar, mais ou menos raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes menos 1, que é o menos 2, abre em duas circunstâncias. Por quê? Uma hora eu vou adotar a parte positiva, então fica menos 2 mais 0 sobre menos 2. Menos 2 mais 0 é o próprio menos 2, e menos 2 dividido por menos 2, ó, 2 com 2 dá 1, menos com menos, mais. A resposta 1. Já no caso, aqui de baixo eu tenho menos 2, agora eu vou pegar a parte negativa do zero. Só que aí o que acontece? Somar ou subtrair zero não altera em nada, então isso vai dar menos 2 sobre menos 2, que é a mesma coisa, mais 1. Então a resposta nesse item C seria x é igual a 1. Então essa é a raiz, e no caso raiz dupla por quê? Ou raízes iguais, porque ambos os casos deram 1. Tudo bem?
Então esse era o item C. Opa, você vai. Se deu bom, não sei. Aqui. Faltou só um pouquinho. Coisas que acontecem nas melhores famílias. Pronto. Ai, como eu queria minha borracha aqui. Vamos pro caso D. Então, ó, o A já tinha feito em sala, B, C, D. C, fiz agora o D. O D é f de x é igual a 3x² menos 9x menos 12. De novo, os valores de A é 3, B é menos 9 e o C é menos 12. Lembrando de sempre acompanhar o menos. A fórmula do delta é b ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Substitui os valores, o B vale menos 9, então preciso pôr o parênteses. Menos 4 vezes o A vale 3, não há necessidade, o C vale menos 12, há a grande necessidade. Então o delta é 9 vezes 9 é 81. Como a base é negativa, expoente para a resposta positiva, ou era só lembrar que menos com menos era mais. A mesma história, 4 menos com menos mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 12, 144. Então o nosso delta vai dar 225. Sendo assim, raízes, ou delta positivo, raízes distintas. Teremos duas raízes diferentes. Então vamos para a fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Substitui os valores. Menos, o B é negativo, então toma cuidado que eu tenho que fazer isso. Menos 9, mais ou menos. Poxa, não quer funcionar por quê, meu querido? Mais ou menos. A raiz de delta, que é 225, sobre 2 vezes o valor de A, que é 3. X é igual a menos com menos mais, então vai dar 9, mais ou menos. Gente, raiz de 225, se eu não me engano, é 15. Só confirmando, isso mesmo, o professor tá velho, tem que confirmar. É 15. Sobre 2 vezes 3, 6. Cuidado que algumas pessoas estavam colocando 1, porque era tanto 1 que a gente praticou, que aí às vezes acaba esquecendo, tá? Então x1 vai ser a gente adotar a parte positiva, 9 mais 15 sobre 6. Vamos arrastar para cá. 9 mais 15, 24 sobre 6, resultado 4. Então, sendo assim, temos uma raiz, já x2. Nossa, meu querido, isso não quer funcionar em alguns momentos? x2 é igual a 9 menos 15 sobre 6. 9 menos 15 é menos 6 sobre 6, 1. De 6 dividido por 6, menos com mais, menos. Então a gente tem duas raízes. As nossas soluções, aí no caso a gente pode até escrever algo mais bonitinho, que a gente está acostumado. Solução, menos 1 e 4. Isso seria a nossa resposta para o item D. Belezinha? Vamos apagar lá. Onde está o lixo? Ai meu Deus, aqui em cima. Estava escondido. Então estou tentando acelerar o máximo possível para não ocupar tanto espaço para vocês. Feito o D, vamos ao E. Eita. O E. Y é igual a 2x ao quadrado mais 7x. Em busca do A, B e C. Algumas pessoas podem falar, é a equação incompleta. Eu posso usar o método da incompleta? Só lembrando, como eu não tenho ninguém, eu imaginando que era mais 0, tudo bem? Pode usar o método da incompleta? Para quem recordar, pode. O objetivo hoje é lembrar a equação do delta. Mas quem quiser usar o método direto, no problemas. B vale 7, 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 2. Opa! Não precisa do parênteses, tá? O A é positivo, vezes C, que é 0. Maravilhoso. Como esse cara é 0, vai zerar todos esses elementos porque são multiplicações. Então a resposta é só o 7 ao quadrado.
que resulta em 49. Como, de novo, o delta é positivo, duas raízes distintas, façamos as devidas contas. X é igual... Por que sempre x? Porque o que eu estou estudando é x. Se fosse t ao quadrado, aí eu colocaria t. Como é sempre x, eu estou colocando x. Então vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Substitui. X é igual a menos o valor de b, que é 7, mais ou menos a raiz de 49, sobre 2 vezes o valor de a, que é 2. X é igual a menos 7, mais ou menos 7, sobre 4. Abro as duas possibilidades. X1 eu vou pegar a parte positiva, então vai ficar menos 7 mais 7 sobre 4. Isso resulta em 0 sobre 4, que é 0. Já no outro caso, x2 é menos 7 menos 7 sobre 4. Menos 14, porque se eu devo 7, devo 7, devo 14, sobre 4. Eu só consigo melhorar uma vez a simplificação, ficando menos 7 meios. Quem colocou menos 3 quintos, válido, mas não precisava. Segue a dica do seguinte: toda vez que você tiver uma equação incompleta do caso C, quer dizer que você não tem o C, as respostas, uma delas, obrigatoriamente, sempre será 0, tá? Sempre será 0. Então, grava isso na mente. Belezinha? Esse foi o E. Vamos ao F. Aí alguém vai falar assim, tá, professor, beleza, no caso C sempre tem essa questão. Uma das raízes sempre será 0. E no caso B, quando você não tem o elemento B? Quando você não tiver o elemento B e for possível de resolver, que nem a gente tinha o caso aqui do item B, que por coincidência, as raízes sempre serão uma vezes o oposto dele. Quer dizer, se a resposta fosse 5, aí eu colocaria 5 e menos 5. Só que a questão é que naquele exercício do B, a gente não conseguiu fazer. Por quê? O delta deu negativo. Tá bom? Mas se desse para resolver, sempre sairiam os sinais opostos de resposta. E o F agora, e último, ele fala o seguinte: x ao quadrado menos 6x mais 7. Então nosso A vale 1, porque ele está acompanhado aqui. Eu esqueci de pôr o Y, tá? Perdão, mas vida que segue. B vale menos 6 e o C vale 7. Pela fórmula delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituo. O B vale menos 6, então tem que pôr dentro do parênteses. Menos 4 vezes 1. Opa, esse 1 não precisava. Vezes 7. Delta é igual a menos 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, 36. Menos com menos, mais. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Perceba que eu coloquei menos porque eu vi que todos os elementos eram positivos. Então se eu fizesse menos com mais, menos. Opa, 36 menos 28, 6. Perdão, 6 não, 8. Olha, a idade e a hora prejudica o idoso. 8. Delta positivo, duas raízes distintas. O que complica? Esse cara não tem raiz exata. Então o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês agora. Então isso vai ficar o seguinte: substitui os valores, menos o valor de B, que é menos 6, então preciso de um parênteses aqui para tomar cuidado. Raiz de 8 sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então coloco lá. O que dá para melhorar? Menos com menos, mais ou menos raiz de 8. O que é uma raiz de 8? Deixa eu colocar aqui numa corzinha diferente. Raiz de 8, eu tenho que fatorar esse cara. Então, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 que dá 1. Como eu estou falando de raiz quadrada, eu vou juntar isso de 2 em 2. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Quem sai da raiz? Quem tem a mesma ordem da raiz, que no caso é o primeiro 2. Como o segundo 2 não tem, ele fica lá preso. Tá, melhorei a escrita, então vai ficar 2 raiz de 2. 2 vezes 1, 2. Abra essas duas situações e olha só o que vai virar. 6 mais 2 raiz de 2 sobre 2 e 6 menos 2 raiz de 2 sobre 2. Algumas pessoas eu ensinei um truquezinho de como é uma adição, você não pode simplificar só um lado, tem que simplificar todo mundo, então poderia fazer isso. Para quem tem dificuldade, é só imaginar o seguinte: o que a parte de cima tem em comum?
Tanto 6 quanto 2 são múltiplos de 2, então eu poderia escrever assim. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Quanto que é 2 raiz de 2 dividido por 2? É como se eu tirasse o 2, então só sobraria raiz de 2. Tudo isso sobre 2. Simplificados os dois de cima e de baixo, o que me resta 3 mais raiz de 2. Essa é a minha resposta. A raiz a gente carrega, tá bom? Já no caso de baixo, eu vou ensinar como eu falei para alguns alunos. Como o 2 está dividindo cada um deles, e por ser subtração, eu poderia imaginar assim, ó. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Quanto que é 2 raiz de 2 sobre 2? É como se eu simplificasse, ficando só menos raiz de 2. Então, fica a cargo de vocês se usa o método da evidência, que é esse primeiro, ou se usa o método da separação, que é esse segundo. Perceba que a lógica daria certa para os dois casos. Tudo bem? Pessoal, é isso. Desculpa o vídeo um pouquinho longo e bons estudos. Depois eu vou mandar os outros vídeos de outros exercícios de função quadrática, tá bom? Forte abraço, meus queridos. Boa noite.